Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas vamos começar aí mais uma correção das nossas atividades. Vídeo aula 4, nós vamos falar da atividade sobre porquês. Lembra de uma lista gigante de exercícios que eu dei para você sobre o uso dos porquês na sequência aí das nossas aulas? Então vamos lá. Corrigir a nossa listinha. Tinha que você completar o asterisco, substituir o asterisco e justificar o uso do porquê. Então, olha aí como você tem que fazer. Questão 1. Quero saber por que estou assim. Porque separado e sem acento, que indica o motivo pelo qual. Quero saber o motivo pelo qual estou assim. Então, a gente vai relembrar aí o uso dos porquês e aplicar. Questão número 2, e tem 2 aí, foi reprovado e não sabe por quê. Motivo, causa, é uma palavra substantivada, junto e separado. Ó, junto e com acento. Junto e separado ficou ótimo, né? Junto e com acento. 3, por que você está tão aborrecida? Separado, sem acento, início de pergunta. 4, não vais à aula, por quê? Separado com acento, usado sempre no final de perguntas. 5. Reagi à ofensa, não sou covarde. Junto sem acento, porque está dando explicações, tem o sentido de pois, é explicativo. Ignora-se o porquê da sua renúncia, ignora-se o motivo, a causa da sua renúncia, junto com acento. 7. São ásperos os caminhos pelos quais passei, pelos motivos que passei. Então, ele é usado no caso do sentido de qual motivo passei. Separado e sem acento. Não saí de casa porque estava doente. Ele está justificando que ele ficou em casa. E a justificativa aí é junto sem acento, porque tem o tom de explicação. 9. Não foi ao baile porque, junto com acento, palavra substantivada, substitui por causa, motivo. Não foi ao baile e o motivo não tinha roupa. Quero saber por que, separado sem acento, para iniciar perguntas ou quando ele se trata de motivo pelo qual. Então, aqui, quero saber o motivo pelo qual não me disse a verdade. É a substituição que nós podemos fazer porque separado e com acento. Próxima aí na sequência, 11. Quero saber por que, separado sem acento, mais uma vez motivo, fostes reprovado. Pergunta, início de pergunta, já sei que é separado e sem acento, muito bem. Por que os países vivem em guerra? Quero saber o porquê da sua decisão. Quando eu tenho o ozinho, o artigo aqui na frente, ele está substantivado, porque junto com acento. Por que sinais o reconheceram? Por quê? Qual foi a causa, o motivo, a razão de vocês terem reconhecido ele? É uma pergunta. Então, se é uma pergunta e está no início, separado e com acento, e sem acento. Não sei por que motivo ele deixou o emprego. Está justificando, está explicando aí. Então, junto sem acento. Ele não viajou. Por quê? Se está no final, porque separado e com acento. Esther é uma mulher porque vivo, é no sentido pela qual vivo, pois eu vivo para ela, eu me dedico a ela. Então, junto, sem acento explicativo. Eis porque o trânsito está congestionado. Toda vez que eu tenho uma pergunta indireta ou o sentido do motivo pelo qual, separado e sem acento. Ele viajou porque foi chamado para a reunião. Poderia até ser aqui o pois, né? Pois foi chamado para a reunião. Junto sem acento, tom de explicação. Lutamos porque, junto com acento, substantivado, haja maior justiça social. Ele deve estar em casa, porque a luz está acesa. Tom explicativo, sentido de pois a luz está acesa. 22. Por que separado sem acento?
para iniciar a pergunta. Se tem pergunta no início, interrogação no final, por que separado e sem acento. Questão 23. Aquele é o moço, por que ela se apaixonou? Por quem? O sentido, pois ela se apaixonou. Quem é ele? Então, junto sem acento. A professora quer um porquê para tudo isso. Quer uma explicação, quer um motivo. Coloquei errado. Aqui é porque junto e com acento, porque o aqui é artigo indefinido, então a 24, tô dando a errata já aí na correção com vocês, tá? Questão 25. Você é a favor ou contra? Por quê? Se é pergunta e início de pergunta, separado sem acento. Estava triste sem saber por quê, o motivo, a razão, a circunstância. É uma pergunta indireta. Por quê? Paulo não veio à aula porque não tem caderno. Se eu explico algo, se eu justifico, junto sem acento. 28. Não sei por que não quero ir, porque junto sem acento, pois não quero ir. 29. Muitos protestaram, mas não havia porquê, não havia motivo, não havia causa. Junto com acento. 30. Vocês brigaram, meu Deus, por quê? Se é uma pergunta, no fim, por que separado com acento. Chegue cedo, porque o estádio vai ficar lotado, junto sem acento. 32. O espetáculo foi cancelado porque chovia muito, pois chovia muito. A razão, o motivo, é uma justificativa aí. As causas, 33. As causas porque 33. As causas por que discutir com eles são particulares. Junto sem acento. Ai, tem alguém ligando e está cortando toda hora a gravação. Vamos lá. 34. Ele não foi porque, junto sem acento, estava doente. Uma justificativa. 35. Abra a janela porque, junto sem acento, o calor está insuportável. Parou por quê? Uso de pergunta no final, porque separado com acento. Se ele mentiu, eu queria saber por que separado com acento, final da pergunta. 38. Por que você não foi? Se é uma pergunta e está no início, separado sem acento. Gostaria de saber por que você não foi. Uma pergunta indireta, quer saber o motivo, a razão. Então, separado sem acento. Só eu sei as esquinas pelas quais, o motivo do qual passei. Então, por que separado e sem acento? Turma, é isso. Se tiver alguma dúvida ou se alguma das questões você não entendeu, pode mandar no privado que a gente tira as dúvidas para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até a próxima.